E o tão aguardado mercado de transferências está quase a recomeçar e embora já tenha novidades nesse campo, hoje é um dia de reflexão. O que é que aconteceria se o meu Benfica decidisse desinvestir no atletismo? Ou que tragédia aconteceria se o meu querido Sporting deixasse de investir no atletismo? Ou o que aconteceria ao meu querido Portugal se os dois parassem de investir? Na verdade, o que é que aconteceria se um dos dois desinvestisse muito? Essa é a questão. Alô, sou o Rafa Boban, bem-vindos a mais um vídeo do canal do Rafa Boban. Peço já que deixes o teu like se gostas deste tipo de conteúdos, partilha com os teus amigos e inscreve-te no canal do Rafa Boban se ainda não és inscrito. Este vídeo tem o apoio de Atletismo Running e de Propódio, dois projetos que estão sempre comigo e que podes encontrar o link na descrição deste vídeo. Então vamos lá, como sabemos, desde que clubes como a Maratona, a Conforlimpa, até mesmo o Futebol Clube do Porto deixaram de investir no atletismo. O atletismo português tem sido dependente, tem vivido muito dependente de Benfica e Sporting, e a provar isso são as últimas seleções para as grandes competições, as chamadas Majors. Benfica e Sporting são praticamente os únicos clubes com capacidade para oferecer condições profissionais aos atletas de elite, e isso levanta uma questão crucial. O que aconteceria se um destes dois gigantes reduzisse ou até abandonasse o investimento na modalidade que tanto amamos? É que todos os anos há rumores que o Benfica vai desinvestir no atletismo e isso certamente dá um tremendo nó no estômago dos atletas que ainda não estão na elite mundial, porque esses eu acredito que se mantenham no topo, dadas as condições que têm de patrocínios a sério e de apoio a nível de alto rendimento, mas há esses rumores. O Benfica vai desinvestir. Alguns dizem que, lá está, é sempre a mesma conversa, o Benfica está sempre com a mesma conversa, mas a verdade é que nunca vai acabar de investir no atletismo. E isso faz lembrar aquela questão dos homens ou das mulheres que estão sempre a ameaçar que se vão suicidar e já ninguém liga. Está sempre a dizer a mesma coisa. E depois, quando finalmente se suicida, o pessoal fica: ih, pá, ele avisou, devíamos ter tido mais atenção. E a mesma coisa se aplica aqui nestes rumores envolvendo o Benfica. E se o Benfica realmente desinvestisse? Qual seria a ordem natural das coisas? E a resposta vem de uma dedução fácil. A resposta é, sabe, qualquer pessoa com 2 dedos de testa, e eu até já estou com quase 4, infelizmente. É óbvio que o Sporting não precisaria de pagar o mesmo que paga atualmente para manter os melhores atletas, nem para ir buscar os melhores ao Benfica. Isso aconteceria se fosse também o Sporting a saltar fora e o Benfica a ficar com essa responsabilidade de acolher os melhores do país. Os atletas ficariam reféns de algo tabelado por baixo, e digo isto porque há vários clubes em Portugal, os clubes mais modestos, que o limite máximo que têm para pagar ao melhor da equipa, estou a falar ao melhor, pagam 500 euros. Outros clubes só conseguem ir aos 350, outros aos 250, outros nem conseguem estar ali a dar 150 euros. E mesmo nessas raras exceções de atletas a ganhar fora do Benfica e do Sporting 500 euros por mês, vocês acham que 500 euros por mês dá para ser profissional de atletismo? 500 euros gasta-se em alimentação e deslocações para ir treinar. E há a suplementação ainda. Só a suplementação mensal de um atleta de topo ultrapassa, fazendo contas por baixo, eu acho que ultrapassa facilmente 250 euros. E depois a questão da habitação. Tem de viver com os pais, ou viver no carro, ou viver numa casa alugada pelo clube. Mas se há desinvestimento, deixa de haver essas casas, não é? Portanto, se o atleta tiver de ajudar os pais na renda da casa, torna-se muito complicado. Daí que se um dos gigantes deixasse de investir,
as consequências negativas seriam profundas e imediatas. Primeiro porque o desinvestimento de um dá a oportunidade do outro também de desinvestir, e sem o outro grande rival nos pódios fica difícil justificar perante a direção a necessidade de manter certos salários. As direções vão perguntar, mas porquê é que estamos a pagar 1.000 euros ou 1.500 euros se podemos contar com ele dando-lhe 520 euros? Porque em mais nenhum clube lhe dão 500 euros. E aí está o primeiro risco. Perderíamos a profissionalização. Não dos de topo, esses não. Mas sem Benfica e Sporting, os atletas deixariam de ter contratos que lhes permitem treinar a tempo inteiro. E estou sempre a falar daqueles que ainda não estão no topo do topo. Porque a maioria teria de conciliar o atletismo com empregos paralelos, o que inevitavelmente reduziria o rendimento desportivo. Isto para atletas que não têm patrocinadores a sérios, e como esses não são muitos, eu acho que o atletismo português no geral iria piorar. E como tal, não ficaríamos em oitavo no Europeu de Equipas. Nem pensar. Perderíamos significativamente competitividade internacional. Muitas das medalhas conquistadas e presenças em finais de europeus, mundiais e Jogos Olímpicos só são possíveis graças a este suporte estrutural destes dois grandes clubes. Não há como negar. Isso é um facto. Sem esse enquadramento, Portugal fica mais fraco no geral, e creio que os potenciais medalhados continuaria a existir sempre. Mas o número de atletas a garantir acesso às ditas Majors Competitions iria reduzir drasticamente. Outro ponto crítico seria o impacto na formação e na motivação dos jovens. As referências de topo visíveis nas grandes competições que são do Benfica e Sporting são, quer queiramos, quer não, uma fonte de inspiração para os mais novos, apaixonados pelos clubes. E se esse imaginário desaparecesse, a modalidade ficaria menos atrativa e o recrutamento de novos talentos ficaria fragilizado. E haveria o risco de um retrocesso generalizado de um caminho que tem sido incrível, de um atletismo português que começou com os seus maiores no meio fundo e fundo, ao longo do tempo evoluindo noutras disciplinas, e não há surpresa se eu disser que atualmente temos o maior equilíbrio para cima entre setores. Há ali um setor, talvez não tanto, mas face ao histórico, face ao passado, hoje em dia temos um maior equilíbrio. E isso correria o risco de ruir. Mas apesar disso tudo, há quem defenda que um eventual desinvestimento poderia trazer oportunidades de mudança. Desde logo, acabaria a dependência excessiva. Hoje a modalidade vive quase refém do que o Sporting e o Benfica faz. Essa concentração é arriscada, porque já vimos, se um desinveste, o outro também não tem grandes motivos para investir mais, vai reduzir o investimento, e o sucesso do atletismo português no exterior passaria a estar mais repartida se esses dois clubes saíssem de cena. No entanto, esse desinvestimento poderia obrigar, e iria obrigar, a que os clubes e agentes encontrassem soluções mais diversificadas, tentar ser mais criativos para arranjar financiamento a sério por patrocinadores. E claro, perante este potencial vazio deixado pelos dois rivais de Lisboa, teria que haver um reforço do papel da Federação Portuguesa de Atletismo, um reforço do Estado, através do IPDJ, e há ainda a questão dos clubes mais pequenos, que poderiam sair beneficiados. Porque sem a concorrência de Benfica e Sporting, eles teriam mais protagonismo, e tendo mais protagonismo poderiam angariar mais patrocinadores locais, ter mais fonte da receita para poder pagar melhor os seus atletas. Dessa forma, quem defende que isto seria bom para o atletismo, diz que dessa forma o atletismo ficaria mais descentralizado, só que na minha humilde opinião
eu acho que não resolveria o pano de fundo, que é o money money a sério. Onde se iria buscar o din-din, bling-bling? Ou seja, o investimento, ou o desinvestimento neste caso, do Benfica e Sporting no atletismo seria um choque profundo, um choque grave, com efeitos muito negativos em termos imediatos, sobretudo na profissionalização dos atletas e na competitividade internacional. Mas a grande questão é se o país, porque não é só a comunidade do atletismo que interessa, aqui é uma questão do país, será que este país, Portugal, teria capacidade para transformar uma crise provocada pelo desinvestimento dos dois grandes clubes de atletismo, transformar essa crise numa grande oportunidade para um futuro mais descentralizado, mas que continuasse a permitir a profissionalização de atletas? Ponto de interrogação. Eu acho que ainda não. Até à próxima.